queridos! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é Ivanilde Serafim e hoje nós estamos com mais um vídeo, episódio de número 19 da série O que me impede de avançar? Porque eu não avanço. Você não viu os demais vídeos, desde a introdução até o episódio 18, então eu sugiro que você volte no meu canal assim que esse vídeo aqui acabar e maratona essa série. Reserve um tempo para maratonar. Se você não conseguir maratonar, coloca lá um vídeo ou dois por dia, mas estude com a Bíblia, com o caderno, com a caneta, anote tudo, medite e mergulhe no conhecimento da palavra de Deus. Deus tem uma mensagem para você hoje e nós já estamos hoje na nona corrente! Nona corrente! Uhul! Glória a Deus! Chegamos até aqui. E se você está curioso para saber quais são as demais correntes que nos impedem de avançar, que nos aprisiona, então você precisa ver a série. Roda a vinheta! Isso aí. E nesse momento, nós vamos revelar essa nona corrente. Qual será a nona corrente? Eu vou dizer para você que a nona corrente, ela é responsável, ela é uma corrente mais forte do que todas as que eu falei até aqui, e ela é responsável por todas as outras correntes, porque através dessa corrente, ela busca outras correntes para nos prender. Ficou curioso de saber que corrente é essa? Que é a principal, que dela traz outras correntes para nos aprisionar? Então vamos para ler na palavra do Senhor para a gente descobrir. Então abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 29 e a partir do versículo de número 23. A verdade é que nós vamos ler apenas o versículo 23. E quando eu falar a primeira palavra do versículo, eu estarei falando o nome da corrente. Se você está com a sua Bíblia aberta, você já sabe que corrente é essa. Então vamos lá? Rufe os tambores. O orgulho o orgulhoso acaba sendo humilhado. Mas quem é humilde será respeitado. Vou repetir. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. E a corrente aqui é a corrente do orgulho. E do orgulho precede a ruína. E do orgulho precede um monte de outras correntes. Começa primeiro com orgulho. O orgulho é um pecado que começa com a origem nele, e depois ele vai buscar outros pecados, outras correntes, outras prisões e cadeias. A cadeia mais forte é o orgulho, porque se você se arrebentar essa corrente chamada orgulho, as outras automaticamente vão ficar enfraquecendo e se quebrando também. Olha aqui, Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Ou seja, o orgulho ele leva toda pessoa que tem um orgulho, esse orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz a pessoa cair, sabe aonde? Na desgraça. Provérbios 16, 18. Então, eu reservei aqui um diagnóstico para você se ver naquilo que, nos sintomas do orgulho. O orgulho ele traz superioridade, quando você se acha superior e melhor. O orgulho traz inferioridade, quando você se sente menor que os outros e inferior. O orgulho traz mentiras. Uma pessoa orgulhosa é mentirosa. Uma pessoa orgulhosa acredita também em mentiras. De repente você não mente o tempo inteiro, você não é uma pessoa tão mentirosa, mas de vez em quando você aumenta, você conta coisas a mais para parecer ser o que você não é. Você mente sobre sua
identidade, sem mente sobre o seu dinheiro, você finge ser mais rico do que você é, finge ter mais do que o que você tem, ostenta. Toda pessoa que ostenta, ela é orgulhosa e ela não tem nada. Ela tá ostentando para fingir ser o que ela não é, porque quem é. Né? Quem fica tentando mostrar que tem valor ou que é alguma coisa, de fato essa pessoa não é nada. Você não precisa mostrar para ninguém que você é. Você precisa provar o seu valor. Porque toda vez que você está tentando provar seu valor, você está tentando mostrar que você é alguma coisa, que você faz alguma coisa, todas as vezes que você fizer isso, você estará preso no laço da mentira e no laço do orgulho. O orgulho, ele traz inveja, você se torna uma pessoa invejosa, que começa a querer aquilo que é do outro, te torna desonesto. Toda pessoa orgulhosa, ela é desonesta e acha bom isso, acha lindo. Toda pessoa orgulhosa, ela é ingrata, ela é murmuradora, ela reclama de tudo, nada tá bom e ninguém consegue agradar. É difícil agradar uma pessoa orgulhosa. O orgulho traz falta de amor, falta de compaixão pelo próximo, falta de empatia. O orgulho traz raiva, traz ira, traz ódio, traz indiferença. O orgulho traz teimosia, vitimização. Aquela pessoa que todo mundo não presta, ela presta. Não, mas a culpa desse problema que eu tô vivendo é de fulano. Sabe por que eu tô passando por esse vento, por esse problema? Porque fulano que é culpado. Ah, porque meu marido é culpado dos meus problemas. Sabe por que minha vida não prospera? Por causa do marido que eu casei. Sabe por que minha vida não prospera? Por causa da mulher que eu casei. Ah, sabe por que minha vida não prospera? Por causa dos meus pais, por causa do meu irmão, por causa de fulano, por causa do ciclano, do meu chefe, do colega de trabalho. Isso é vitimização, quando você é a vítima, o coitado, o único certo, que não erra, mas todo mundo é culpado pelos seus problemas. Eu tô gorda, mas a culpa não é minha, é porque eu tenho tal doença. É porque é tireoide, é porque, não, eu nem como muito, entendeu? É a vitimização. Todo orgulhoso tem a autossuficiência, ele é autossuficiente, ou seja, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que ninguém diga pra mim o que eu tenho que fazer, ninguém vai mandar em mim, ninguém manda em mim, eu sei me virar sozinha, eu vou ser líder, eu sou cabeça e não sou cauda, ninguém manda em mim, ninguém me dá conselhos, ninguém, porque você é tão bom que é suficiente, você é suficiente. Suficiente, você não precisa da ajuda, do conselho, da repreensão e da orientação de ninguém, você não precisa se submeter nem obedecer a ninguém. Você é insubmisso ou insubmissa, pessoa que não se submete à autoridade estabelecida por Deus. Ah, mas essa pessoa, olha só como que essa pessoa é, como que eu vou me submeter à autoridade dessa pessoa? Mas isso chama orgulho. Orgulho também faz você ter um desejo grande de ser aceito pelas pessoas, de ser aprovado pelas pessoas. O orgulho traz um desejo de você ser visto, de aplausos, de atenção. Você quer que todo mundo te enxergue, te note. Você chega num lugar, você quer que todo mundo te note, te veja, enxerga que você existe, que você tá ali. Você também, por causa do orgulho, você tem uma perfeição mentirosa. O que é uma perfeição mentirosa? Você acha que você não erra. Você acha que você não faz nada de... Você é tão bom, tão certinho, seu coração é tão bonzinho, você é tão bonzinho com as pessoas, que sabe o que acontece? Quando você faz uma coisa errada, não é culpa sua. E você tem uma justificativa para o seu erro, mas quando é o outro que erra, mas essa pessoa errou. E aí você não tem justificativa para o erro do outro, mas os seus erros têm justificativa. Você tem uma justificativa porque você não consegue dizer, eu tô errado. Não, eu não tô errado, eu nunca tô errado, eu sempre tô certo, sabe? Então, uma pessoa que não admite seus erros e acha que ela está sempre certa.
Agora, eu vou dizer, existem muito mais coisas, mas esse aqui já dá pra você saber se você tem orgulho ou não. Tem pessoas que vai ouvir eu falando aqui e vai dizer, eu não tenho orgulho. Sabe por quê? Porque a pessoa nem se conhece, não sabe sobre a vida dela. E ainda assim, para um orgulhoso admitir que é orgulhoso, precisa de muita humildade. E é uma coisa que eles não têm. Então, orgulhoso é uma coisa difícil ensinar essa palavra aqui, para as pessoas se identificar e falar, realmente sou orgulhoso, realmente sou orgulhosa. Não vai admitir, vai achar que não é, né? O orgulhoso vai pensar assim, quem tiver aí do outro lado dizendo que eu não sou orgulhoso, eu tenho uma coisa para te dizer, você é. Não, eu não sou não. Todo mundo é orgulhoso, todo mundo nasceu com orgulho. Você também, Vanilde? Sim, eu também. Nós só deixamos de ser orgulhoso em uma condição que eu vou ensinar aqui já já. Antes de eu ensinar, deixa eu dizer, o primeiro orgulhoso é Satanás. O primeiro pecado que existiu em todo o universo foi de Satanás lá no céu. Ele pecou pelo orgulho, ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, serei adorado, vou sentar num trono acima do Altíssimo. Esse orgulho que fez ele pecar, foi lançado com a terça parte dos anjos para a terra, e depois ele lançou a semente do orgulho no coração da Eva, que pecou e levou Adão a pecar, e o orgulho entrou dentro do coração humano. Qual é a origem do orgulho? A origem do orgulho é essa que eu tô te dizendo, Satanás, que foi o primeiro orgulhoso, que lançou a semente, que Eva e Adão caíram na armadilha, se tornaram orgulhosos e o orgulho passou a ser de todas as pessoas. Quando Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe, ele está dizendo que nós nascemos com a natureza pecadora. O segundo motivo, a segunda origem, na verdade, do pecado do orgulho, a origem dele, né, se origina em nós por escolhas, por feridas emocionais. E quando você recebe um trauma, uma frustração, uma decepção, uma humilhação, uma perda, algo que te machuca muito, que dói, que faz o seu coração sangrar, que machuca o seu eu. Sabe o que acontece? Seu coração sangra. O seu emocional, o seu coração emocional, seu coração aqui de sentimento, lá dentro dói, uma dor latente, sabe? Essa dor, angústia, tristeza profunda, que dói lá dentro, que machuca, que você não suporta. Essa dor, ela é baseada em cima de um orgulho. Toda vez que vai existir qualquer dor e ferida emocional, ela vai estar baseada em cima de um orgulho. Porque um ego ferido, primeiro teve um ego, para depois ele ser ferido. E quando você sofre uma frustração, a frustração bateu no seu orgulho. Quando você sofre uma decepção, a decepção bateu no seu orgulho. Uma rejeição, a rejeição bateu no seu orgulho. Quando você sofre uma perseguição, uma calúnia, uma injúria, uma injustiça, uma traição, um trauma, bate no orgulho. E esse orgulho começa a segurar a ferida. E quanto mais tem ferida, mais tem orgulho. E quanto mais tem orgulho, mais tem ferida. Um alimenta o outro. Então a ferida emocional vai se alimentando com orgulho e vai se tornando uma ferida maior. E o orgulho vai se alimentando com a ferida e vai se tornando um orgulho maior, até a pessoa ficar insuportável. Nem ela mesma se suporta. Muitas pessoas entram em doenças psicológicas, às vezes é só por conta do orgulho. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus a se livrar deste orgulho. Então eu quero ler alguns versículos aqui da palavra de Deus para você, para que nós possamos, aprender com Jesus. Mateus 23, 12. Abra sua Bíblia, anota direitinho e estude. 23, 12 diz: quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Todas as vezes que você estiver passando pelo vale da humilhação, é Deus que está te levando para o vale da humilhação, tá? Satanás não faz nada que Deus não permita. Jó passou pelo vale da humilhação. Eu e você passaremos pelo vale da humilhação.
José passou pelo vale da humilhação, Davi passou pelo vale da humilhação e muitos outros passaram pelo vale da humilhação e nós vamos passar pelo vale da humilhação. E quanto mais orgulho, mais vale da humilhação nós vamos passar, porque aqui Jesus está dizendo que aquele que se engrandece, aquele que é orgulhoso, aquele que acha que ele é o que ele não é, aquele que se ensoberbece, aquele que se sente inferior, o complexo de inferioridade, se sentir inferior, também é orgulho. E todas as vezes que você se colocar em uma dessas circunstâncias, você vai ser humilhado. Olha só o que a palavra de Deus também nos diz aqui, ó, em Marcos 7:20. O que sai da pessoa é o que faz ela ficar impura, porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes, a morte, os adultérios, as avarezas, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho, tá? E o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. E começa pelo orgulho e o orgulho faz a pessoa cometer todos esses pecados. Porque a pessoa rouba por orgulho, a pessoa adultera por orgulho, ela comete impureza sexual por orgulho. Os pensamentos, a maldade do coração dela vem através do orgulho. O orgulho é o primeiro que abre a porta para todos os outros pecados. Eu quero ler também aqui mais um texto com todos vocês. É aqui em Tiago. Ai, tava marcado aqui. Peraí, vamos lá. Nós vamos conseguir. Tiago, capítulo 4 e o versículo 6. Vamos lá. Tiago 4:6. Diz assim, ó. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Em outras versões vai dizer, Deus, ele aborrece o orgulhoso, ele rejeita o orgulhoso, ele resiste o orgulhoso, mas ele dá graça, ele é bondoso com os humildes. E aqui vem também um outro versículo em 2 Pedro, 2 Pedro, e o capítulo 5 e o versículo 5 de 2 Pedro. Vocês jovens sejam obedientes aos mais velhos e que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Em outra versão vai dizer: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele te exaltará. Todas as vezes que você estiver sendo humilhado, estiver passando no vale da humilhação, você precisa ter uma atitude de se esvaziar do seu orgulho e tirar. Não adianta orar, Deus tira o meu orgulho. Deus me faz humilde. Não, isso não adianta. Porque se você orar assim, a única coisa que Deus vai fazer é te mandar humilhação, humilhação, humilhação. Porque o orgulho e a soberba é nós que arrancamos do nosso coração. É nós que tiramos de dentro de nós. E o orgulho... sabe aquela palavra que as pessoas falam assim, ó? Eu tô sendo humilhado, vou ser exaltado, porque os humilhados serão exaltados. Isso não existe, isso é antibíblico, não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia. Está escrito quando você se humilha. O que se humilha é quando eu me humilho. Então vai debaixo da potente mão de Deus e se humilha. Mas eu não tô errada, a pessoa que está cometendo injustiça se humilha para Deus e se humilha para essa pessoa que deixa na mão de Deus a vingança, a justiça pertence a Ele. Todas as vezes que você tentar se vingar, ou se justificar, ou se explicar, você perde a oportunidade de Deus te justificar, de Deus te abençoar. Mas eu preciso ler com você mais alguns textos. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu preciso entregar todo o conteúdo para você. Então vamos lá, aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz assim:
Se existe motivo para eu me gabar ou se orgulhar, então eu vou me gabar ou vou me orgulhar das coisas que mostram a minha fraqueza. Olha que coisa que Paulo está escrevendo para os coríntios. Se tem alguma coisa que eu devo me orgulhar, eu tenho que me orgulhar naquilo que mostra a minha fraqueza. Olha só, sabe a prova, a luta, a perseguição? Isso te aperta, te aprisiona, você vai para uma panela de pressão e você é esmagado, você vive uma pressão. Isso só tá trazendo para fora e te mostrando quem você é por dentro. Mas a humilhação pertence a você se humilhar, porque senão você vai ficar sempre sendo pisado, sendo humilhado pelos outros e nunca vai alcançar a graça e a misericórdia e o favor de Deus pela sua vida. E eu quero ler para encerrar o último texto e que o Espírito Santo ministre você enquanto você assiste esse vídeo, enquanto você estuda comigo. Capítulo 8 de Deuteronômio. Diz assim, ó. Moisés disse ao povo: tenha cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vivam e tornem-se mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou a dar aos nossos antepassados. Lembre-se como Deus guiou vocês pelo deserto por esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. E eles os deixou passar fome e depois deu de comer o maná, uma comida que nem vocês nem seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. Aleluia! Versículo 11, pulando, diz assim, ó. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus. Tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos, as suas leis que hoje estou dando a vocês. Naquela terra que terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas e onde morarão. O seu gado e seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou da terra do Egito, onde vocês eram escravos, onde eles levou por aquele enorme e perigoso deserto cheio de cobras venenosas e escorpiões, onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. Ele lhes deu para comer o maná, uma comida que seus antepassados não conheciam. Ele fez tudo para humilhá-los, a fim de fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pense que foi com a sua própria força e com seu próprio trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem-se do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem nos dá força para poderem conseguir as riquezas. E vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. Queridos, nesse texto, depois você medite no capítulo inteiro, capítulo 8, tá bem claro que Deus, ele nos humilha. Como? Permitindo provações, nos levando para o deserto, para o lugar onde a gente vai ser humilhados, provados. Deus coloca a gente na provação, porque na provação, quando nós estamos sendo esmagados, aí vem para fora o que nós temos dentro do nosso coração, e ali nós temos uma decisão: ou se humilhar diante de Deus e falar: Deus, olha, o que tem dentro do meu coração, me cura, me liberta, me ajuda. Eu me humilho, eu me esvazio, eu abro mão dos meus direitos, eu entrego meus direitos para o Senhor, começo a limpar a sujeira do meu coração, curar as feridas, curar os traumas, me dá responsabilidade, eu não sou vítima de ninguém, não é culpa de ninguém, e começa a mudar a visão. Porque toda vez que Deus quer te abençoar, Ele vai te deixar passar pela humilhação, como passou o povo de Israel, como passou Jó. Depois Deus deu tudo em dobro para ele. Mas primeiro ele passou por um vale da humilhação para provar o coração de Jó. Assim Deus prova o teu e o meu coração. E além de provar os nossos corações, nosso Deus, ele só vai te abençoar quando o seu coração estiver pronto. Você é que se humilha
E Deus é que te exalta no tempo certo. Se você nunca se humilhar, vai viver sempre sendo humilhado. Que essa é a palavra de Deus para sua vida hoje. Muito, muito obrigada por acompanhar até aqui esse vídeo, por acompanhar a série. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Curta, compartilha, se inscreva, comente. E até o próximo, que nós vamos falar da 10ª corrente. Até mais. Deus abençoe.